Boa noite, hoje é 14 de junho, o Jornal da TV Tati está no ar. Veja o que é destaque na noite de hoje. O azeite continua caro no Brasil. Nos últimos 12 meses, o produto aumentou 50% no valor. Vacinação contra a poliomielite é prorrogada no estado de São Paulo por causa da baixa adesão. E hoje é Dia Mundial do Doador de Sangue. Veja como a data foi lembrada na região. O Jornal da TV Tati está no ar. A gente começa o jornal de hoje com uma notícia que parece velha, mas não é: o preço do azeite. Nos últimos 2 anos, a produção caiu 20% na Europa, a principal exportadora do óleo, e o preço aumentou 50% aqui no Brasil. As prateleiras estão cheias de azeite, mas isso pode não ter um bom significado. É que o preço alto tem assustado os consumidores. Não estamos tendo condições de comprar, está muito caro. Por consumir bastante, ficou inacessível o que a gente já usava, então está pesando. Aí acaba priorizando, né? Acaba não usando o dia todo. Há 2 anos, os fatores climáticos na Europa têm atrapalhado a produção da matéria-prima, a azeitona. A produção da Espanha e a Itália representa praticamente 60% da produção mundial. E a produção deles caiu para menos que a metade. Então isso traz um impacto muito grande e aí todo mundo acaba pagando por isso. Enquanto a produção não aumentar, o preço deve continuar subindo. É a famosa lei da oferta e da procura. Só nos primeiros meses deste ano, o aumento disparou em mais de 15%. Quando olhamos o acumulado do ano, os valores assustam ainda mais. O valor do azeite subiu quase 50% em apenas 12 meses. O azeite mais barato do mercado está na faixa dos R$40. Dependendo da marca, chega a mais de R$70. E o que fazer quando se tem uma pizzaria e um dos complementos é justamente o azeite? O Leonardo teve que se virar nos 30. O azeite é um item básico hoje numa pizzaria, então todas as mesas realmente vão ter. Ela faz diferença no nosso orçamento, sim, mas a gente tenta comprar em maior quantidade para que a gente consiga, assim, economizar um pouco, né? Já que a gente não pode abrir mão desse item que agora é essencial. E quem não gosta de uma pizza com um toque especial, não é mesmo? Aí fica difícil economizar na quantidade de azeite. Muitas pessoas já agregam, né? Já tem essa imagem da pizza junto ao azeite. Então, certamente seria uma coisa muito pedida, muito recorrente, e aí acaba, pra gente, denegrindo um pouco a imagem. Então, não é uma coisa que a gente pensa em tirar. Não vai acontecer. Para o consumidor, o que parece é que o preço alto é um novo normal. Paramos de consumir pelo fato que está muito caro. Vamos torcer para que abaixe um pouco. Difícil é se adaptar, né? Agora a gente fala, de um caso de uma moradora de São José que está há 1 ano esperando para fazer um exame de ressonância na rede pública da cidade. Nas mãos, exames, laudos e prescrições médicas. Desde 2022, a Juliana vive uma rotina pesada entre consultas e exames. Eles me internaram, eu fiquei uns 12 dias internada. Lá eles conseguiram fazer o pedido da ressonância, mas me liberaram com os resultados, mas sem me dizer o que eu tinha. E indo e vindo do médico, os médicos não sabiam o que era, só chegava e me liberava. Eu cheguei no Hospital da Vila, no Hospital Municipal, e lá eu conversei com um neurologista, onde me internou porque a suspeita já era de esclerose múltipla há alguns anos. Mas tinha que fazer uma ressonância que eu já estava aguardando e não tinha previsão de saída. Eles me internaram, eu fiquei uns 12 dias internada. Lá eles conseguiram fazer o pedido da ressonância, mas me liberaram com os resultados, mas sem me dizer o que eu tinha. E com a falta de diagnóstico é ainda mais difícil começar o tratamento. A suspeita é que se trate de um tumor opofisiário. Passando com a endocrinologista, ela pediu uma ressonância específica da célula túrcica para ela ver a situação, ver realmente o macroadenoma. E nessa ressonância que eu tenho é do corpo todo, tem muitas páginas, não era interessante para ela. E desde então eu estou aguardando essa ressonância que não saiu. Juliana também sofre com a claustrofobia e por isso precisa ser sedada para fazer a ressonância, o que deixa o exame ainda mais caro e que, segundo ela, ainda não existe nenhuma previsão para ser realizado. E eu já estou aguardando ela há 1 ano. E aí eu comecei a ligar no 156, a perguntar, né, o porquê da demora, até que me informaram que ela é 4 vezes mais cara por ser sedada
e que ela ainda não foi nem liberada, então não está nem na fila de espera ainda. Ela precisa ser autorizada ainda. Tenho medo de voltar, de ficar pior como fiquei, de voltar a ficar internada, né? Tenho medo de voltar a essa situação. Por nota, a Prefeitura de São José informou que o caso da Juliana é considerado de prioridade média e que o exame que ela precisa fazer com sedação está em falta no município. A Prefeitura tem procurado empresas que possam prestar esse serviço e que não descarta o atendimento em outras cidades. Bom, gente, primeira pausa e no próximo bloco a gente vai falar de oportunidades de cursos em Taubaté. Fica aí que é rapidinho. E hoje é sexta-feira, mas também é dia de falar de oportunidade. Em Taubaté, as escolas do trabalho estão com vagas para cursos. Dona de um ateliê e de olho em novos cursos, a Valéria quer se aprimorar ainda mais. Já sou aluna desde o ano retrasado, né? E agora estou vendo de novo para dar continuidade aos cursos que eu fui fazendo de costura. As escolas do trabalho em Taubaté estão com mais de 2.000 vagas disponíveis em cursos profissionalizantes como costura e idiomas. São 8 unidades que estão abrindo inscrições para os cursos no segundo semestre. Então, nós temos de vários segmentos, desde a área da beleza, a informática, eletricista, instalador, artesanato e muitos outros cursos. Cada unidade oferece cursos e números de vagas variados. Então, você que é de Taubaté e é brasileiro e gosta de deixar as coisas para a última hora, não faça isso, porque as inscrições acabam assim que as vagas forem preenchidas. E as aulas começam no dia 25 de julho. As matrículas iniciaram dia 12, então vai até a última vaga, né, ser ocupada, e o interessado, sendo munícipe de Taubaté e eleitor de Taubaté, deve buscar essas informações na unidade de escolha ou então acessar o site oficial da Prefeitura. Agora a gente muda de assunto, porque 5 novos radares devem ser instalados na rodovia Oswaldo Cruz, no trecho do Parque Estadual da Serra do Mar. A intenção é diminuir os atropelamentos de animais silvestres. Essa notícia está no nosso site, o thmais.com.br/vale. O Tribunal de Justiça de São Paulo negou o recurso do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado, responsável pela via, e manteve a decisão que obriga a instalação dos radares. Ainda não tem data para o início das operações. E vamos ver como fica a previsão do tempo para esse final de semana. O sábado vai ser de tempo seco, baixa umidade do ar e sol na região. Vamos lá então? A gente começa aqui falando da cidade de Aparecida, que vai ter um dia de sol com máxima de 30 graus e mínima de 16. Em São José dos Campos, a máxima também fica em 30 graus e a mínima fica em 15. Em Ilhabela, também um dia ensolarado, com as máximas chegando em 32 graus e a mínima fica em 21. Em Santo Antônio do Pinhal, na Serra, a máxima fica em 24 graus e a mínima fica em 14. Mais um intervalo e no próximo bloco uma reportagem sobre o Dia Mundial do Doador de Sangue. Fica aí que daqui a pouco a gente volta. Voltamos para falar de saúde, porque o governo de São Paulo prorrogou a vacinação contra a poliomielite até o final de junho. As doses deveriam ser aplicadas até hoje, mas por causa da baixa adesão, devem continuar por esse tempo a mais. A adesão da vacina contra a poliomielite está baixa em todo o estado de São Paulo. Por isso, a Secretaria de Saúde decidiu prorrogar a vacinação até o final de junho. Aqui no Vale do Paraíba, a vacinação também está baixa. Em São José dos Campos, passa dos 12%. Em Pindamonhangaba, 14%. Em Taubaté, 19% e Caçapava, apenas 13%. A importância da vacinação é que essa é a forma mais eficaz de combater a doença. Infelizmente, nós estamos com uma baixa cobertura vacinal
em todo o estado, em todas as regiões. E nós precisamos com que as crianças se vacinem. O Brasil recebeu um certificado de eliminação da circulação do vírus em 1994. E desde então, nós não temos a presença do poliovírus aqui no nosso país, mas nós precisamos com que as nossas crianças elas estejam protegidas, tendo em vista essa circulação viral em outros países. E com isso, é um risco para a nossa população, e nós precisamos que a população se proteja. A poliomielite, ela causa efeitos ali para a vida daquela criança, caso ela se infecte com vírus. Ela é conhecida como a paralisia infantil. Então, a criança ela pode ficar com sérias sequelas advindas dessa infecção, até mesmo parar de andar. Infelizmente, a baixa adesão, não só à vacinação de poliomielite, mas para algumas vacinas, ela vem ocorrendo ao longo dos anos, em especial após a pandemia de Covid-19. Então, ali no momento da pandemia, as pessoas elas estavam dentro das suas casas e não estavam indo buscar a unidade de saúde, e isso impactou nas coberturas vacinais, em especial para as vacinas do calendário básico, que são aquelas vacinas que estão disponíveis no SUS para todas as crianças e adolescentes. Também tem alguns outros fatores, como as fake news, que são essas notícias falsas que circulam, em especial nas redes sociais. E isso, infelizmente, tem impactado também na adesão à vacinação. Nós temos um portal, então aqui também fica o meu alerta para toda a população, que entre nesse portal, que se chama vacinasemduvidas.sp.gov.br. Lá, a nossa equipe técnica tira as 100 principais dúvidas de toda a população no que diz respeito à vacinação, de todas as vacinas que nós temos disponível. Então, é importante para levar a informação correta para a população. Você pode procurar uma das unidades básicas de saúde e a vacinação é gratuita. Daniel Barbosa, de São José dos Campos, para a TV Tati SBT. Importante esse tempinho a mais para tomar a dose, né? E hoje é o Dia Mundial do Doador de Sangue, data necessária para reforçar a importância de salvar vidas. Tecido na mão e bora trabalhar. Aos 65 anos, Dona Fátima ganha vida costurando. Passa horas em frente à máquina e sempre que pode larga tudo para outra atividade, doar vida. Há muitos anos atrás, já tinha ido umas 3 vezes para doar. E nunca que eu conseguia, porque o peso não era compatível à doação. Aí, né, a gente pegou um pouquinho mais de peso, aí uns 3 anos atrás eu voltei e consegui fazer a doação. E assim, tô aqui, firme e forte, doando, acho que dá umas 2 ou 3 vezes por ano, tranquilo, sem problema nenhum. E eu acho que a doação é um ato de caridade. E essa caridade a gente tem que ter com a outra pessoa. E a minha filha falava, mãe, eu acho que eu vou. Eu falei, então vamos. Aí começamos. Tanto é que a gente, cada vez que nós somos convocadas, a gente é convocada no mesmo dia. A mais nova doadora da família tem apenas 17 anos. E assim como a avó, também tem o sangue do tipo A positivo. Aí a gente levou ela e ela fez a primeira doação dela. A gente chegou lá, a gente pega a senha e espera ser chamado para poder ir para a triagem e eles fazer os exames para ver se a pressão está bem com a gente. E depois eles chamam a gente para ir lá coletar o sangue. Para coletar o sangue é uns 5 minutinhos, é bem rapidinho. E depois a gente vai para tomar um cafezinho que eles têm lá, é muito gostoso. E depois a gente já é liberado para ir embora. O registro tá aí. Avó, mãe e neta, todas juntas doando sangue. Em junho é celebrado o Mês Internacional do Doador de Sangue e muitas campanhas acontecem para incentivar a doação. E você também pode participar, independente do seu tipo sanguíneo. João Marcelo, por exemplo, tem o sangue O positivo e saiu de Cruzeiro para doar a vida em Taubaté. Por mais, né, que às vezes, né, não aconteçam as coisas com a gente, né? Mas a gente tem que pensar, né, que muitas pessoas, né, necessitam, né, e precisam do nosso sangue. Então é uma atitude de amor, né, uma atitude, né, de doação, né, de preocupação com o próximo, né. Então eu fico muito feliz, né, em poder estar ajudando, né, nessa campanha. Até um grupo de motoqueiras também se organizou para doar. Nós temos assim uma problemática, uma
preocupação meio que constante de manter os estoques de sangue, principalmente com a chegada do inverno, assim, e por coincidência também é uma época de férias, as pessoas normalmente saem em viagem e os estoques ficam baixos mesmo. E também temos um aumento do número do uso de sangue nos hospitais, seja por algum acidente caso aconteça, ou algum tratamento médico da pessoa. Então, se você pode, participe. Doe vida, doe sangue. A gente nunca sabe quando vai precisar, quando um familiar vai precisar. Então, enquanto eu puder, eu estou indo lá fazendo a minha doação. Um ato importante, necessário, né? E com esse exemplo, a gente termina o jornal de hoje. Um bom final de semana para você. Descanse, viu? Agora você fica com o SBT Brasil e segunda-feira eu te espero. Então se cuide, um beijo e boa noite.